Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 28 de março do ano de 2022, é o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 25 do mês de Adar 2, do ano 5782. Estamos aí com 203 dias do nosso calendário judaico. Pelo calendário secular, esta é a última semana do mês de março. Na sexta-feira vamos adentrar no mês de abril. E também nós temos aí, pelo nosso calendário judaico, nós temos aí a entrada do mês de Nissan. Então, sexta-feira, dia 1º de abril, ao pôr do sol, nós vamos entrar no primeiro dia do mês de Nissan, que é o Rosh Chodesh, do novo mês. E o mês de Nissan é o mês que nós temos Pesach, temos aí a contagem do Homer e temos bastante coisa para aprendermos aí, no mês de Nissan. Nós estamos aí preparando uma live especial para o mês de Nissan, bem como também sobre Pesach, para que nós possamos aí nos inteirarmos um pouco mais de Pesach, bem como a respeito da preparação, aquilo que os Benei Noach podem fazer em Pesach, bem como também limpar a casa de Hametz, dos Hametz, a alimentação que é a base de fermento, aquela alimentação fermentada, que tem, por exemplo, a farinha de trigo, tem o macarrão, ou a bolacha, os biscoitos, que por aí afora vai, Então nós estamos preparando aí para fazermos uma live e trazermos aí a respeito da questão de Pesach, o que os Benei Noach podem fazer e como também faz, a comemoração de Pesach. O nosso Rav Yaakov Geranstad, já faz alguns anos que nós estamos usando a Haggadah de Pesach, que é o Seder de Pesach, a ordem, a sequência, tudo direitinho que os Benei Noach podem fazer. Então nós estamos aí nos preparando para isso e também, para aqueles Benei Noach que estão aqui em Bauru e região, que ainda não tem a Haggadah de Pesach, é só nos solicitar aí no privado ou mesmo pelos grupos que nós temos aí e nós vamos compartilhar o PDF, gratuitamente, recebemos do Rav Yaakov o PDF e nós compartilhamos também gratuitamente o PDF para a sequência do Seder de Pesach, o jantar de Pesach, o cerimonial de Pesach. Então, todos aqueles que quiserem a Haggadah de Pesach para Benei Noach, é só nos solicitar que nós estaremos aí compartilhando com os amados, ok? E aqueles que quiserem, baixar o PDF, imprimir para ter em mãos, a própria Haggadah, um livreto, é curto, comprido não, e para poder fazer, Estamos aí, aqui para nós, Bauru e região, nós estamos aí em contato com alguns, aguardando já, resposta aí de alguns salões de festas, onde nós podemos ter ali, a fogão, termos também a questão da geladeira, freezer, etc e tal, por causa da alimentação, para prepararmos o Seder de Pesach, e fazermos ali com o pessoal de Bauru e região, que queiram participar conosco da região, para a noite de Pesach, lembrando que no dia 15 de abril, que é na sexta-feira à noite, a entrada de Shabbat, nós teremos aí a primeira noite de Pesach. Então é onde que nós faremos aí o nosso Haggadah de Pesach, o cerimonial de Pesach, o jantar especial de Pesach, bem como também toda a ordem, que a Haggadah traz para nós, para que nós possamos fazer na noite de Pesach, ok? Então, nos próximos dias estaremos avisando aí
o horário da live que nós vamos trazer aí a respeito de Pêssar, ok? Então vamos nos preparando aí, ok? A palavra que nós tivemos hoje do nosso Rav, aliás, do nosso Rav Mendel, o Rebbe, que é mestre, professor, né? A palavra que teve hoje aí conosco foi exatamente essa, né? Trabalhadores diurnos, né? Para os trabalhadores diurnos não há folga, é tempo de trabalhar. E nós estamos aí dentro de um aspecto espiritual, né? Dia significa luz, presença divina, santidade de Deus, fazermos a obra de Hashem enquanto é dia, né? No sentido de dizer assim, ó, nós não podemos deixar com que as trevas predominem, né? Então nós somos trabalhadores diurnos, que significa a qualquer hora na questão nosso horário, dia e noite, os trabalhadores diurnos não tem essa questão de ser noite e vai ficar folgadão, não, está falando num campo espiritual. Nós somos trabalhadores diurnos, ou seja, nós somos trabalhadores do dia, e isso significa que as trevas, a escuridão, para nós não significa nada, porque onde chegamos, nós levamos a luz da presença divina. E então a escuridão, ela vai brilhar. Então, por isso, trabalhadores diurnos, né? Sem folga, vamos trabalhar, vamos em frente, não podemos parar não. Temos aí a própria tecnologia, temos os meios físicos, presencial, etc. e tal. Só não trabalha disseminando a unidade e a unicidade de Hashem quem não quer. Só não divulgam as 7 leis universais quem não quer. Por quê? Porque Deus tem nos concedido todos os instrumentos de trabalho para que nós possamos levar luz e as trevas cada vez mais sendo dissipadas aí, ok? E nós estamos hoje no segundo dia da semana, é o segundo dia do Shabat, e portanto é o segundo dia da nossa leitura diária, da nossa paraxá semanal Tazria, que significa conceber. Vimos aí no dia de ontem a questão da mulher que dá à luz, conceber Tazria, e quando ela dá à luz a um menino, ela fica uma semana fazendo o seu resguardo, né? Depois de uma semana, ela tem aí um período de 33 dias, quando é um menino, onde ela completa todo o seu ciclo de 40 dias, né? Completa o seu ciclo de purificação e ao mesmo tempo de santidade a Hashem, né? E quando ela dá luz a uma menina, ela então fica 2 semanas no seu resguardo, né? Um modo de dizer, e 40 dias, né? Nesse resguardo também. Aliás, ela fica 66 dias, é o dobro. 2 semanas para a menina e 66 dias para a menina. Então esse resguardo diferencial, menino 1 semana e 33 dias, e com a menina 2 semanas e 66 dias, representa exatamente o quê? Porque somente a mulher, ela pode chegar mais próximo da perfeição de Deus. Por quê? Porque ela dá à luz a uma vida. Entre aspas, ela cria uma vida. E só Deus é que é o criador de todas as coisas. Então, justamente por esse dom inigualável que Deus deu à mulher, sexo feminino, que tem ovário, ok? É isso daí, a mulher, sexo feminino. Só a ela Deus deu esse poder de procriar, dar à luz a uma vida humana, e por isso ela entre aspas, né, comparada a Deus. É a que chega mais próximo à perfeição divina. E quando ela dá à luz a uma menina, é dobrado, né, 2 semanas e mais 66 dias do seu resguardo total, para ela ficar perfeitamente ou completamente no seu nível de purificação para a continuidade da sua vida normal. E justamente por que essa diferença? Porque quando ela dá à luz a um menino,
né? Então ela está dando à luz a um menino, sexo masculino. Vida normal, 1 semana, 33 dias. Quando ela dá à luz a uma menina, isto é mais que especial. Por quê? Porque além dela dar à luz a uma vida, ela está dando à luz a uma vida que no futuro vai procriar, vai dar mais vida, vai dar à luz mais vidas, né, sucessivamente. Então, o desgaste da mulher, quando ela dá à luz a uma menina, é dobrado quando ela dá à luz de um menino, justamente por causa dessa atmosfera espiritual, certo? Porque as forças negativas, as forças destrutivas, elas não querem que a mulher venha dar à luz vidas, venha dar à luz filhos, e principalmente não venha dar à luz filhas. Por quê? Porque as filhas, a tendência delas no futuro é dar à luz a outras vidas humanas. Isso significa a continuidade da vida e principalmente continuidade de pessoas que estarão servindo a Deus. E as trevas e as forças destrutivas, negativas, elas continuam ladeira abaixo. Por isso que o sistema que o mundo está aí fora, com as suas ideologias perversas, elas iam com aqueles movimentos lá que misericórdia, né? Justamente para quê? Entre aspas, né? Para influenciar as mulheres a não darem à luz, para não cumprirem com a sua missão do dom que Deus deu à mulher, de dar à luz vidas. Esse é um dom divino. Ninguém, a não ser a mulher, tem esse dom especial divino, de poder dar à luz vida. É o milagre da vida que a mulher opera. E quando ela faz isso, ela está, né, vamos assim dizer, numa sociedade muito íntima com Deus, em de trazer a vida, de trazer à luz, né, vidas humanas que têm um grande potencial para servir a Deus. Então esses movimentos, ideologias e companhia limitada, o meu corpo é meu, eu faço o que quero, etc. Então, essas bagaças por aí afora toda, são todas ideologias que estão sincronizadas com as forças negativas, com as forças destrutivas, para que a mulher não venha cumprir a sua missão maravilhosa que Deus lhe deu. Então, por isso, quando ela dá à luz a uma menina, então o seu desgaste, os seus esforços são em dobro. E ela precisa de um tempo a mais, de uma recuperação a mais. E ao mesmo tempo, esse período de recuperação é para que a mulher ela não perca algo fundamental para que a sua missão ela seja coroada realmente com a glória de Deus, que é humildade. Humildade. Então esse período todo é um período em que ela passa justamente para ela poder fortalecer a sua vida espiritual, não somente as suas energias físicas, emocionais e também a toda a estrutura, né, dos seus órgãos internos, de poder ter uma recuperação, saúde, etc. e tal, mas também dentro de um aspecto dela estar em comunhão com Deus com humildade. Porque ela acabou de exercer um dom que só a Deus pertence: criar vidas. Só a mulher pode fazer um negócio desse. Então, justamente para ela não perder a humildade e estar numa comunhão íntima com Deus, porque ela ainda tem uma grande tarefa pela frente, que é o quê? Exatamente educar os filhos no caminho de Deus, para a mulher judia, no caminho judaico propriamente dito, e a mulher não judia, no caminho das 7 leis universais, baseado no monoteísmo com fundamento judaico e uma orientação rabínica. Isso é precioso aos olhos de Deus. Por isso, as mulheres, né, que sejam bênçãos sobre bênçãos em dobro, continuamente, né, e para que realmente
cada vez mais as mulheres estejam na luz divina para poder divulgar cada vez mais as 7 leis universais, esse dom inigualável que Deus deu às mulheres, para que cada vez mais a luz divina resplandeça em vossas vidas e através das vossas vidas, nos vossos filhos, nas vossas filhas, nos vossos lares e assim sucessivamente. Amém. E dentro dessa graça, então, nós temos aí Tazria. E Tazria traz para nós realmente essa preciosidade da missão da mulher e também traz para nós, né, a advertência sobre a questão do Lashon Hará, né, a fofoca, a maledicência, palavras negativas, palavras destrutivas, bem como recheadas com inveja, ciúmes, raiva, ódio e companhia limitada, né? Então, e dentro desse aspecto aí, somente em Eretz Israel, somente na terra de Israel, até enquanto o segundo templo existia, que ele foi destruído no ano 69 da nossa era comum, até então, certo, ali existia a consequência visível de quem praticava Lashon Hará, que era a questão da Tsaraat, uma doença sobrenatural que vinha na pele da pessoa, certo? Semelhante a alguns falam lepra, outros falam a semelhança de sarna e coisas semelhantes assim. São deformações que aparecem na pele das pessoas e ela vai ficando esbranquiçada, né? E daqui a pouco nós vamos ver o que significa, né, quando a pessoa ela foi acometida da Tsaraat e quando a pele dela, o corpo dela inteiro fica totalmente branca, né, esbranquiçada, semelhante àquela a pele do bebê, sabe? A pele do bebê, antes dele nascer propriamente dita, né, quando ele está ainda no ventre materno, o bebê, né, tem aí a tecnologia que mostra isto, né, a realidade do feto, né, da criança que está no ventre materno. Então mostra aquela aparência da criança, né, com a sua pele totalmente assim transparente, né, praticamente dando para ver os seus órgãos internos, veias, artérias e companhia limitada, etc. e tal. Então, aquele que era cometido de Tsaraat, ele chegava praticamente quase aquele tipo de coloração da pele de um bebê, né? Então aí nós vamos ver o que os nossos sábios falam sobre isso e qual é a relação que isso daí tem com Mashiach. Qual é a relação que isso daí tem com o mundo, as nações e os governos mundiais, né? E relacionado automaticamente aos povos. Então nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, essa doença de Tsaraat, sobrenatural, ela acontecia somente na terra de Israel e somente com o povo judeu, ponto. Certo? Para os outros povos existem outros tipos de consequências das suas más ações, né? E nós também experimentamos isso no nosso dia a dia aí, quando nós damos com as línguas nos dentes, né? Aí fica brava a coisa. Quando a gente dá com a língua nos dentes, a coisa fica séria mesmo, né? Então nós temos a advertência que realmente os nossos sábios falam no sentido de guarda-te da tua língua. E David, né, em seu Salmo lá 34, ele nos fala, né, quem é que ama a vida e quer dias longos? Quem é? E ele mesmo dá a resposta, ele fala, são aqueles que guardam a sua língua de falar Lashon Hará, coisas más, negativas, destrutivas e por aí afora vai. Então quem quer ter uma vida boa, quem quer ver a vida, quem quer viver a vida de forma agradável, quem quer realmente ter dias longos, certo? A chave, o segredo é exatamente esse que o Salmo 34 traz, ok? Zíper na boca, né? Língua é para ficar dentro da boca, não é para ficar... E muito menos, não é para preparar a língua para ter um caixão só para ela no dia da morte. Um caixão para o corpo e outro caixão para a língua. Não.
A língua é para ficar bonitinha dentro da boca e para falar aquilo que é agradável aos ouvidos de Deus e do próximo. Ok? Então é isso daí. Vamos em frente? Temos aí o nosso Shalom, à tarde com a Torá, vai para a Nayara Oliveira, Rio de Janeiro. A Janete Vargas, Portão, Rio Grande do Sul. O Natanael Félix, de Itapecerica, Minas Gerais. O Alexandre Félix. Olga Alencar Falso, de Cuiabá, Mato Grosso. O Moacir Conceição, Salvador, Bahia. E também temos a Cida Fernandes, a Vânia Ivonete, Maria da Silva, Manaus, Amazonas. A Luísa Nina Carvalho, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A Rita de Cássia Torres, São Paulo, capital. Geraldo Oliveira, Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Etiforte, Curitiba, Paraná. Liege Fernandes, do grupo Histórias Judaicas. Nina Pérez, Belo Horizonte, Minas Gerais. Vera Regina, Recife, Pernambuco. Leomir Alon, Cataguases, Minas Gerais. Ezequiel Sintra de Oliveira, interior de São Paulo, Araraquara. Rosana Carla Bichara de Souza, Macaé, Rio de Janeiro. Antônia Nogueira Dreyer, do grupo Lechaim Israel. A Bela Akusikover, né, também conhecida como Tia Bela, lá do grupo Lechaim Israel. O Anderson Ferreira Maciel, do Rio de Janeiro. O Nelson Gonçalves, da cidade Barroso, Minas. Josué Ribeiro Cândido, também do grupo Lechaim Israel. O Dailon Carneiro Moraes. O André Olicheski e a esposa Catiane Rahman, Ponta Grossa, Paraná. A Adriana Adina e o nosso querido João Margelino. A Nazaré Souza, Bom Jardim, Maranhão. A Silvia Milani, Curitiba, Paraná. A Sheila Paulac, da cidade de Tibagi, Paraná. E a Osair Leal, Feira de Santana, Bahia. E os nossos amados aí, a Inês Martins, aqui de Pirajuí. A Malu, lá do Distrito Federal, Brasília. O casal, o Claudemir Jesus da Silva e a esposa Edilane Minorello, Bauru, aqui da nossa cidade, Bauru, né? A Eunice do Rio de Janeiro, já falamos. Quem mais está por aí? O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. A Eunice Bezerra, Lorete, Rio de Janeiro. Tem mais alguém por aí? Vamos ver. Ok. Bom, aqui é uma confusão essa tela aqui que eu vou te contar, viu? Alguém mais aí? Dá um shalom aí pra gente poder ver se aparece o nome aqui, pra gente poder dar um shalom, tá bom? Ok. Hoje nós estamos na nossa segunda leitura, né? No livro de Levítico, capítulo 13, a partir do verso 6 até o verso 17, né? Também aí o nosso Shalom à tarde com a Torá, Josiane Tameirão, não sei a cidade dela, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, o Pedro Zaghini, de Campinas, né, interior de São Paulo, o Josélio Tavares, Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, o Cristiano Aliano, do grupo Lechaim Israel, a Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, lá em Portugal. E também lá de Portugal, na cidade de Lisboa, a Maria Pires e a Donária Carmo, também de Lisboa, Portugal. Baruch Hashem por essas vidas aí, ok? Então, vamos lá. A Cida Fernandes também mandando um shalom aí, né? A Cida Fernandes, nós falamos aí dela. Qual que é a cidade, Cida Fernandes? Põe para nós aí a sua cidade aí, que eu não tenho anotado aqui a sua cidade, ok? Também, quem for chegando aí, manda um shalom aí. E vamos em frente. Então, no nossa segunda leitura,
no capítulo 13, versos 6 até o 17 de Levítico, nós temos aí a conclusão, né, das orientações que vimos aí na primeira aliá, sobre as leis da mancha branca, ok? E aí do verso 6 e o verso 7 nós temos aí essa conclusão que nos fala, né, se a lesão continuou com o mesmo aspecto e se ela espalhou, então ela será pronunciada ritualmente impura. Ou seja, no 7º dia o sacerdote, no primeiros 7 dias, ele dá uma olhada, vê, continua a mesma coisa, aí ele dá mais um segundo período de 7 dias. Depois, então, no 14º dia, ele vai dar outra olhada, e aí ele vê, se porventura a mancha se espalhou, então ele vai pronunciar aquela pessoa realmente como ritualmente impura, certo? Então aí ela fica como pessoa impura, então ela vai ter que ser isolada do acampamento, né? Então é isso daí. A Regina Fernandes, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Anotado, Blineder, não é uma promessa, mas espero não esquecer. Ok? Então, aí então a pessoa era separada porque ela era considerada impura. É uma doença sobrenatural, né? Era uma doença sobrenatural e, portanto, as pessoas elas eram orientadas a não procurar um médico, porque o médico não ia resolver o problema. Somente os Kohanim, os sacerdotes, ou o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então, quando aparecia algo nesse sentido, as pessoas procuravam diretamente, né, os Kohanim. Se a descoloração se espalhar na pele depois que ela foi mostrada ao sacerdote, que a declarou pura, né? Então aquela questão, a primeira semana, a segunda semana, ficou a mesma coisa, então o sacerdote disse, como não espalhou, então você está ritualmente pura, pode seguir vida normal. Mas se ele libera e depois a mancha começa a crescer, então a pessoa ela precisa retornar ao sacerdote para poder mostrar realmente que a mancha cresceu, aí ela é declarada impura ritualmente, e aí ela é separada do acampamento, ela fica isolada. Esse isolamento, a pessoa fica sozinha, ela não pode ter contato com ninguém, é só ela e Deus. E justamente para ela estar refletindo, a punição, entre aspas, o objetivo dela não é punição propriamente dita, mas é um tratamento de Deus para que a pessoa venha corrigir o seu estilo de vida, principalmente o falar. O falar é um dom de poder que Deus deu ao ser humano, o poder da palavra. Mas junto com o poder da palavra, Deus deu a arte, a ciência do silêncio. Saber fechar a boca na hora certa, falar na hora certa, fica tudo, né, devidamente no seu respectivo lugar, ok? E com bênçãos divinas, não restam dúvidas. Aí depois nós temos o verso 9, 10 e 11, que nos fala novamente sobre a questão da mancha branca, né? A lesão de Tsaraat, ela é levada ao sacerdote, a pessoa vai ao sacerdote para mostrar a sua mancha, e quando o sacerdote examina e vê que é uma pústula branca sobre a pele, e ela embranqueceu o pelo, o sacerdote então vai pronunciá-la como impura ritualmente. Ou que há uma área de carne viva dentro da pústula, então poderia-se pensar que não é de Tsaraat, mas de fato é uma velha lesão sobre a pele que aparenta ser uma pele saudável, e a pessoa de fato tem Tsaraat na pele do seu corpo. E o sacerdote deve declará-la ritualmente impura. Ele não a isolará, uma vez que ela é, obviamente, ritualmente impura, né? Então, nesse aspecto aqui, nós estamos vendo que somente os sacerdotes e o sumo sacerdote que poderia avaliar a situação, né? Ou seja, eles eram expert realmente na questão de entender a epiderme, né, do ser humano. Então, eles realmente podiam diferenciar uma coisa da outra.
né? Então por isso somente o sacerdote, porque era uma doença sobrenatural, de ordem espiritual. Depois do verso 12 até o verso 16, 17, nós temos aí sobre as leis de Tsaraat que cobre a pele inteira. Então agora nós vamos ver aqui a questão dessa mancha, que ela se espalha realmente pelo corpo inteiro da pessoa, e ela fica desde a planta dos seus pés até a cabeça. Ela é completamente tomada pela essa doença sobrenatural de Tsaraat. Então, essa mancha branca, ela se espalha no corpo inteiro. E aí nós vamos ver agora a relação disto, por que que manchas deixa a pessoa impura e por que que a pessoa completamente tomada pelo Tsaraat, ela é considerada pura, ritualmente pura. E qual é a ligação disto com os governos mundiais, as nações, e qual é a ligação disso com Mashiach? Você pensa que as coisas na Torá é tudo sem sentido? Tudo tem sentido, tudo tem conexão. Deus fez, faz e sempre continuará fazendo as coisas com sentido, com significado. Nada é em vão, nada é vazio, ok? Então diz assim a partir do verso 12, leis de Tsaraat que cobre a pele inteira. Se a Tsaraat se espalha sobre a pele, de modo que ela cobre toda a pele da pessoa afligida, da cabeça aos pés, onde quer que o sacerdote possa vê-la, então o sacerdote deve examiná-la. Se ele vê que a Tsaraat cobriu todo o seu corpo, ele deve declarar a lesão ritualmente pura. Algumas manchas, ritualmente impura. Mas agora, a pessoa está completamente, cobriu o corpo inteiro de Tsaraat. E aí o sacerdote ou o sumo sacerdote, ele vai declarar aquela pessoa ritualmente pura. Pois como a pessoa ficou completamente branca, ela é ritualmente pura. No entanto, no dia em que a carne de aparência saudável, viva, aparecer na lesão, então a pessoa ficará impura. Se a pele fica completamente branca, quase a semelhança de um bebê no ventre da mãe, né? Quase que a pessoa fica transparente, por assim dizer, certo? Quando o sacerdote via isso daí, então ele declarava aquela pessoa pura. Mas ela não poderia ter nenhuma lesão, nenhuma ferida. É completamente branca. A mancha tomou conta do corpo inteiro. Uma ferida, ela rompe a unidade dessa questão de estar branca completamente. Então aí ela é declarada impura por causa da ferida que aparece. Quando o sacerdote vir a de aparência saudável, carne viva, ele declarará a pessoa ritualmente impura. A carne viva é um sinal de impureza, uma vez que esta carne é Tsaraat, ela está contaminada com Tsaraat. Se a carne viva se torna de novo branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Quando o sacerdote examinar e vir que a lesão tornou-se branca, o sacerdote declarará a lesão ritualmente pura e a pessoa pode tornar-se ritualmente pura. Ou seja, aquela questão, apareceu a ferida, fica impura. A ferida cicatrizou, então essa pele branca, ela tomou conta do lugar da ferida, cresceu a pele, então ela voltou a ter uma pele sobre a ferida que foi curada, sarou, e então o corpo dela volta a ser completamente branca pelo Tsaraat. Ela mostra ao sacerdote, o sacerdote examina, vê, não, realmente ficou tudo em branco aí. Então ela é declarada ritualmente pura, ok? Vamos para os nossos mestres, o que ele nos fala a respeito disso.
Vamos em frente aí. Miriam Barros, de Brasília. Shalom, shalom, Miriam. Agora nós vamos começar a ver a conexão dessa questão com qual é o significado disto dentro do aspecto realmente que vai fazer uma conexão com os povos, os governos mundiais e Mashiach. Então agora os nossos comentaristas, os nossos mestres, os nossos sábios vão nos levar mais profundamente ao conhecimento desta realidade, ok? Então, assim, o ensinamento racídico, a sabedoria racídica dos nossos mestres, eles nos falam sobre a seguinte questão dentro desse aspecto de Tsaraat, né? Então, uma descoloração total do corpo, né, que fica totalmente branca, indica que esta é, na realidade, a cor normal da pele da pessoa. Então, essa coloração que vem de Tsaraat, quando toma o corpo inteiro da pessoa, ela volta àquela coloração original no momento do seu nascimento. Lembra quando você vê a criança recém-nascida? A pele dela é tão frágil, é tão pura, e chega até ser quase totalmente transparente. Esta é a pele natural do ser humano. Então, essa de Tsaraat, quando ela tomava o corpo inteiro da pessoa, a pessoa ficava exatamente com aquele tipo de pele. Então, ela ficava com a sua pele original. Por isso que ela era declarada ritualmente pura. Já deu para entender um pouquinho melhor sobre a questão aí do Tsaraat, ok? Ou seja, de uma certa forma, a pessoa ela estaria retornando a sua originalidade de pele. Então, por ela retornar a sua pele original, como a de um bebê, então ela era declarada ritualmente pura. Porque essa é a nossa pele original, é essa daí, ok? Então vamos em frente aí. A Áurea Lisboa, né, e o Ivan, né, lá de Áurea Lisboa e Ivan. Oh meu Deus, deu branco agora, hein, Áurea? É de Belém do Pará, não é isso? Corrige aí. Então, assim dizem o ensinamento racídico, né? Eles nos falam assim, os nossos sábios. O Talmud declara: o filho de David, Mashiach, somente virá quando todos os governos mundiais das nações tornarem-se heréticos. Uau! Olha aí. Rabá, um dos comentaristas, diz: onde vemos uma alusão a isso nas Escrituras? No versículo que diz: ele ficou completamente branco, ele é ritualmente puro, segundo o Talmud Sanhedrin 97a. Arash, ele vem e comenta também, o grande comentarista da Torá, e ele explica: da mesma maneira que quando a aflição se espalha por toda a pele, a pessoa é declarada ritualmente pura. Assim também, quando todos os governos forem heréticos, o que vai acontecer? A redenção virá. Mashiach é que vai fazer as nações ficarem brancas completamente e serem declaradas ritualmente puras. Tem mais, calma aí. Esse sinal da redenção poderia ser visto como, primeiramente, um sinal negativo. Por que um sinal negativo? As pessoas tornar-se-ão tão corruptas
que Deus se verá forçado, por assim dizer, a salvar o mundo e trazer a redenção. Então, não se espante se as coisas vão ficar ruins por aí afora. Não se espante. Não adianta ficar jogando culpa neste ou naquele governo, neste ou naquele país. Faz parte da redenção. Repetindo, esse sinal da redenção poderia ser visto de 2 pontos. Primeiro, um sinal negativo. Obviamente, temos um sinal positivo, que é o segundo, que vamos ver daqui a pouco. Primeiramente, o sinal negativo diz: as pessoas tornar-se-ão tão corruptas que Deus se verá forçado, por assim dizer, a salvar o mundo e a trazer a redenção. Senão aí não vai sobrar ninguém. Esse é o lado negativo. O segundo ponto, que é o sinal positivo, diz assim: o mundo tornou-se tão refinado que ficará claro a todos que qualquer regime ou governo que não se baseie na Torá é herético e corrupto. Ponto. Isso significa que a Tzaraat está tomando conta do corpo inteiro. E só vai poder ser declarada pura quando a Tzaraat ela atingir todo o corpo. Todos os governos mundiais, os povos. Calma, que tem resposta para essa pergunta sua. Tem resposta para ela. Você pensou, você se perguntou, mas espera aí, desse jeito então, não vai salvar ninguém. Todo mundo corrupto? Calma. Muita calma nessa hora. Tem resposta. Dentro desse aspecto ainda, nós temos 2 visões expressas desses 2 pontos, positivo e negativo, ou negativo positivo. Então, as 2 visões diz, primeiro, se a corrupção dos governos for um sinal negativo, então Deus será forçado, por assim dizer, a trazer a redenção, apesar do mundo estar totalmente corrompido. Isso corresponde à visão de que a lei, ela virou completamente branca, ela é ritualmente pura. É um decreto suprarracional das Escrituras que é seguido, apesar de ser ilógico. Ou seja, dentro dessa visão aqui, do lado negativo, que nos fala sobre as pessoas, os governos mundiais tornarem-se tão corruptos, certo? Na visão primeira, que é a questão conectada com a questão negativa, então nos fala, se esse sinal negativo de uma certa forma, né, por assim dizer, força a Deus a revelar, a trazer a redenção, então isso corresponde de que a visão de que a lei, ela virou completamente branca, ela é ritualmente pura. Ou seja, a revelação de Mashiach é que vai trazer essa pureza, 100%. Ok? O segundo ponto, em que fala lá atrás, positivo, e agora aqui nessa visão, conectada com o ponto positivo, diz assim: mas, se a corrupção de governos for um sinal positivo, então Deus trará a redenção porque o mundo se tornou bom. Isso corresponde à visão de que a lei é lógica. Ou seja, ilógica por quê? Porque a corrupção tomou conta de tudo. Então, como que vai se tornar ritualmente pura? É ilógico isso. Do outro lado, né, quando o sinal é positivo, devido a essa questão da corrupção dos governos, né, então Deus trará a redenção, revelará Mashiach. E isto fará com que o mundo se torne bom. Então a lei é lógica. Ou seja, Mashiach se revelando, obviamente, todos os governos, todos os povos tornarão
se tornarão puros. Por quê? Porque vão se enquadrar na lei divina. Então vejam bem a conexão sobre a questão de Tsaraat e com toda essa questão. Então, os nossos mestres, eles nos falam que quando a pessoa ficou completamente branca, ela é ritualmente pura. Ele deve declarar o sacerdote a lesão ritualmente pura. É desnecessário adicionar, pois como a pessoa ficou completamente branca, ela é ritualmente pura. Porém, com base no que foi dito, nós vemos que com todas as palavras finais, a Torá está realmente explicando a lógica por detrás da lei. Como a pessoa ficou completamente branca, significa que esta é a verdadeira natureza de seu corpo e, portanto, ela é ritualmente pura. Trocando em miúdos, para nós podermos entender esta realidade de uma forma mais simples, mas não perdendo a profundidade e a elevação dessa palavra. Ou seja, o que nós temos aqui dentro desse aspecto, tem mais coisa pela frente. Dentro desse aspecto aqui é o seguinte, assim essa questão da Tsaraat, algumas manchas, a pessoa é impura. Isso representa a nossa vida diária, as nossas manchas, por causa dos nossos pecados, das nossas falhas. Ok? É a nossa jornada diária, que nós estamos sujeitos a isto daí. Mas aí, é necessário que a Tsaraat, ela se venha espalhar pelo corpo inteiro, para que o corpo inteiro pegue a sua coloração original, aquela pele de bebê quase transparente. Então, desde o nosso nascimento, o que nós temos hoje, então nós podemos dizer assim, aquilo que fala dentro da sabedoria mais profunda da palavra. Kelipote, cascas. Kelipote, cascas. Ou seja, quando nós nascemos com a nossa pele original. À medida que nós fomos crescendo e que as crianças vão crescendo, elas vão criando por cima da sua pele original kelipote, cascas, que na configuração do mundo, nessa configuração presente em que o mundo se encontra, é necessário essas kelipote para proteger a saúde da criança. E quando nós vamos crescendo, né? O bebê, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o velho, etc. e tal. São as kelipote, as cascas, certo? Quando nós estamos envelhecendo e quando vamos já, né, para aquela descida que todos vão ter que tomar, né? Normalmente o que acontece? As pessoas falam assim, a minha pele está frágil. Ou seja, a casca não está mais forte como antes. Então a proteção ela é menor. Então ela está começando a perder as suas kelipote, as suas cascas. Plenamente, o que vai acontecer na realidade? Nos dias da redenção de Mashiach, essas kelipote vão cair, essas cascas vão cair. E as pessoas terão ritualmente pura a declaração de Mashiach. Você está ritualmente pura. Na redenção, durante o período da redenção final com Mashiach, isso acontecerá sucessivamente. A purificação. Por quê? Porque sem isso não poderemos entrar no Olam Rabá. Então, estas aflições são exatamente para começar uma purificação de dentro para fora. Entendeu até aqui?
Baruch Hashem. Vamos para outro aspecto aqui sobre essa questão de Mashiach e essa questão de Tzaraat, a corrupção dos governos e companhia limitada. Então, os nossos mestres, eles dizem para nós assim: primeiramente, a data de Mashiach, ela é algo que está realmente guardado debaixo de 7, 14, 21 e por aí afora vai de chaves, certo? Ela é desconhecida plenamente pelo ser humano. Ok? Mas nós temos aí, no seu momento, o qual já foi pré-determinado desde o princípio da criação. Esse Ketze final, ou seja, Ketze época, essa época final, vejam bem que o nosso Rebbe Menachem Mendel, já nas décadas de 50, 60 para cá, ele vem dizendo: esta é a última geração. Essa é a última geração. A Tzaraat está esparramando pelo mundo inteiro e pelos governos. Um exemplo simples. Apareceu um governo falando de Deus e família, que é a base da Torá. Vocês viram, o mundo pegou fogo. O inferno entrou em chamas em dobro. Não é ainda a Tzaraat completa, mas isso serve para quê? Para que as pessoas possam pensar um pouco mais em Deus, pensar melhor sobre a família e se reestruturarem. Porque os últimos dias teremos de um lado muita luz e de um outro lado muita escuridão. Então, no seu momento, o qual foi pré-determinado desde o princípio da criação, esse Ketze, essa época do fim, ela é incondicional. Não depende do mérito de Israel. Olha só o que os nossos sábios falam. Não depende do mérito de Israel. Isaías capítulo 48, verso 11 diz: por mim, para mim o farei, diz o Eterno. Eu escrevi pelo meu nome, que ele não será profanado aos olhos das nações. Ezequiel capítulo 20, verso 9. Então vejam bem que Deus ele está focado: por mim, para mim o farei, para que o meu nome não seja profanado aos olhos das nações. Ok? Mesmo assim, as palavras de Isaías e Shayahu, capítulo 60, verso 22, que fala no seu momento, parecem apresentar uma contradição afirmando: no seu momento eu o apressarei. Olha só, no seu momento, diz o Eterno, eu o apressarei. No seu momento significa uma data determinada. Então, quando o Eterno fala pelo profeta Shayahu, no seu momento, é uma data determinada por Deus, que só ele sabe. Ok? Eu o apressarei significa que poderá acontecer mais cedo do que ele predeterminou. E nesse sentido, eu o apressarei. Significa que poderá acontecer mais cedo, antes do seu momento. A contradição é resolvida da seguinte forma: se forem dignos, eu o apressarei. Se eles não forem dignos, será em seu devido momento. Olha só. A implicação é clara. Mashiach poderá chegar a qualquer dia, a qualquer momento, mesmo antes da data pré-determinada. Diz os Salmos 95, verso 7. Hoje
se vós quereis ouvir sua voz. Então, pode ser que seja agora mesmo. Você quer ouvir a voz divina? Então, por isso, os nossos mestres falam, quando, principalmente a partir do Rebbe Menachem Mendel, a última geração, então, os rabinos, eles normalmente falam que a revelação de Mashiach seja a qualquer momento para o nosso tempo, a nossa época, e que seja para agora, e que seja para agora mesmo. Amém, vem amém. Então é nisso que nós precisamos estar focados. Salmo 95, verso 7. Hoje, se vós quereis ouvir a sua voz. Então essa busca, esse desejo pela revelação de Mashiach, ela tem que ser algo como o ar que respiramos. Se nós não desejarmos essa revelação de Mashiach, é como se nós morrêssemos sem ar, asfixiado ou afogado. Então o Salmo 95, verso 7 quer dizer isso. Hoje, se vós quereis ouvir a sua voz. Então não fique espantado se a corrupção aumenta. Se a maldade do ser humano aumenta. Essa é uma outra parte. A parte das trevas. Mas há a parte da luz. Não será tudo escuro. Não será tudo trevas. Haverá uma grande porção de luz divina no outro lado desta linha. Então, cada geração tem o seu próprio Ketz, a sua própria época especial, pois conta que Mashiach está vivo e presente em cada geração. Em cada geração, diz os nossos sábios, Mashiach está vivo. Em cada geração há um tzadik potencialmente para ser Mashiach. Ele não sabe, mas ele pode receber a alma de Mashiach a qualquer momento, em cada geração. É isso que os sábios trazem para nós. É isso que os sábios trazem para nós. Então, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, ele nos traz à luz esses conhecimentos para fortalecer ainda mais a questão de Mashiach, ok? Então ele está pronto para ser revelado a qualquer momento. No curso da história, antes de seu momento, há tempos especialmente auspiciosos, quando é mais fácil efetuar a sua vinda. Tirar vantagem deles, apressar a redenção, isso depende totalmente de nós, judeus e Benei-Noach. Nós estamos dentro disso que o Salmo 95, verso 7 diz, hoje, se vós quereis ouvir a sua voz. Dentro disso daí significa o seguinte, entre outras coisas que já foi dito até aqui. Quando você vê o mal, quando você vê a corrupção dominando e alastrando, como nós estamos vendo aí, o ladrão sendo inocentado, o ladrão, o corrupto, sendo protegido por leis, e o cidadão honesto, o trabalhador, sendo punido por leis que deveriam protegê-lo. Não adianta você esbravejar, não adianta você xingar, não adianta você largar o pau em quem quer que seja. São sinais dos últimos dias. Então isso daí é sinal ou sinais que você precisa se preparar para a revelação de Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. A Tzarat, ela precisa atingir todos os níveis
para que ela possa ser declarada pura. Ok? Então, dentro dessa questão aqui, os nossos sábios falam, Atsarat, preparando ou apressando, melhor dizendo, a vinda de Mashiach. Para judeus e os não judeus, os Benei Noach, como podemos apressar a vinda de Mashiach? Como diz aqui que nós acabamos de ver, né? No seu momento, diz Isaías 60, verso 22. Esse no seu momento é o momento pré-determinado por Deus. Mas ele pode ser antecipado antes da data estabelecida por Deus. E aí aqui os nossos sábios vêm e diz, apressando a vinda de Mashiach, uma grande responsabilidade para os judeus e os Benei Noach, para esta última hora. Então, existem meios através dos quais é possível apressar a redenção de Mashiach, para antes de sua data final que Deus estabeleceu. Falando de modo geral, trata-se da observância de alguns mandamentos especiais. Ou seja, existem alguns mandamentos especiais que podem ajudar a apressar a vinda de Mashiach. Isso depende tanto dos judeus como dos não judeus, os Benei Noach. Nós não vamos entrar nos detalhes de cada um desses mandamentos, mas nós temos, né, que os nossos sábios trazem aqui. Falamos outrora, voltaremos a falar no momento mais específico, há 5 mandamentos específicos para apressarmos a revelação de Mashiach. E há outros, né, que também, de forma especial e de forma eficaz, podem produzir a redenção sem sombra de dúvidas. Vamos primeiro falar dos 5 primeiros, né, aspectos desses mandamentos especiais. Nós só vamos falar o mandamento, não vamos entrar especificamente nele, porque ao falarmos os 5 mandamentos específicos ou especiais, você vai saber já o que é. Posteriormente vamos entrar novamente nos detalhes de cada um deles. Ou seja, os mandamentos especiais que nós podemos fazer para apressar a revelação de Mashiach, primeiro, Teshuvá. Você já sabe o que é Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Segundo mandamento, o segundo mandamento está conectado com a santidade do Shabat. Ok? Então, o Shabat, para os judeus, guardar, para os não-judeus, o Benei Noach, honrar, uma unidade na santidade de Shabat. O terceiro está conectado com o estudo da Torá. Graças a Deus estamos realizando isso no nosso dia a dia. O quarto mandamento, a Tzedaká, que são os atos de caridade, bondade, a ajudar o pobre, o necessitado, o destituído, o órfão, a viúva, onde há estudo de Torá, aplicar ali onde há estudo de Torá, ofertas, dízimos, doações e companhia limitada. Está conectado tudo isso sobre a questão da Tzedaká. Então, apenas corrigindo, esses 4 mandamentos, eles são especiais, nos quais nós podemos, sem sombra de dúvidas, trazer, apressar a revelação de Mashiach. Esses 4 mandamentos, ou seja, Teshuvá, a santidade do Shabat, o estudo da Torá e a Tzedaká. Há outros mandamentos especiais também que ajudam também a apressar. Um deles fala sobre produzir a redenção, sobre a questão da procriação. Ou seja, a mulher dar à luz a novas vidas.
Uma das coisas do sistema perverso e, portanto, conectado com as forças negativas e destrutivas é desestimular as mulheres, ou seja, as moças, a terem filhos. Esse é um sistema que está conectado com forças negativas, demoníacas, forças destrutivas. Não ter filhos. Por isso que você vê aí no mundo inteiro crescendo leis pró-aborto. Entendeu? Leis totalmente contraditórias com a lei divina, ok? Então, obviamente também está dentro dessa conexão as festividades bíblicas. Quando nós comemoramos as festividades bíblicas com orientação rabínica, dentro desse padrão de orientação rabínica, né? Não é fazer as coisas aleatórias, não serve para nada. Essas festividades aleatórias, elas não servem para nada. Mas quando nós fazemos, quando nós praticamos as festividades bíblicas com orientação rabínica, então nós estamos dentro da Torá. E aí tem piso para somar com os mandamentos especiais para que a revelação de Mashiach seja apressada, o seu tempo seja abreviado da sua revelação, ok? Com referência 100% específica sobre o povo judeu, então tem um mandamento especial para eles que é chamado de Ahavat Israel, amor por Israel. Amor, aqui Israel está significando os 12 filhos de Iacove, que é a nação judaica. Então, Ahavat Israel, amor pelo povo judeu. Esta é uma coisa explicitamente para eles mesmos. O amor para com a unidade do povo. O amor para com a terra de Israel, a terra prometida. Amor para com os mandamentos que são específicos para aqueles que estão na terra prometida. Então isso precisa ser plenamente renovado entre a própria nação judaica. Isso é um mandamento específico para eles, simplesmente. Por isso, Deus fala através do profeta Jeremias, capítulo 50, verso 4. Nesses dias e nessa época, diz Deus, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntos, retornando à casa de Israel. Ou seja, todo judeu nos 4 cantos do mundo, saindo das nações e retornando para Eretz Israel. Quando você ver realmente os Benei Noach clamando cada vez mais para Deus, para a revelação de Mashiach, cumprindo os 4 mandamentos especiais no seu dia a dia, e vendo o povo judeu saindo das nações e voltando para a terra prometida, como diz os sábios, ouça os passos de Mashiach, está chegando. Então, amados, esta é uma ligação preciosa e maravilhosa que nós temos aqui dentro da nossa Parashá semanal e dentro da nossa aliá de hoje. Boa digestão, boa reflexão. E se porventura alguma dúvida, alguma pergunta, estaremos aí para tentar responder. E aquilo que nós não soubermos responder, nós temos aí o nosso Rav Yaakov Geranstad, que sempre está à disposição para responder dúvidas e questionamentos. E nós levaremos a ele as suas perguntas, os seus questionamentos, e aí
traremos as respostas devidas para não deixar você em dúvidas, ok? Seja forte. O caminho é muito bom, mas, como diz aquele ditado, né? A rapadura é doce, mas não é mole, não. Então vamos em frente? Vamos. Shalom, shalom. Até amanhã.